Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 777. O capítulo é o capítulo 23, Livro dos Médiuns, da Obsessão. Então, dando sequência, não há horário melhor que esse para a gente gravar, 20 para as 2 da manhã, só a presença da dona Insônia. Mas, como se diz, a dona Insônia, de vez em quando eu falo para a dona Insônia assim, mas tudo passa, dona Insônia. Dias melhores virão. Mas é assim mesmo, Então, como eu não sei ficar parado, eu tenho que trabalhar, independente de qualquer coisa, a gente tem que trabalhar. Então aqui Kardec ele diz aqui assim, uma profanação e outra coisa não quero dita espírito, pois tudo o que aqui aspira é que todos curvem diante da sua palavra. Então Kardec ele continua aqui. Um deles exercia sobre pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Evocamo-lo e depois de umas tantas fanfarrices, vendo que não lograva mistificar-nos quanto à sua identidade, então Kardec ele evocou um espírito que ele subjugava uma pessoa. Então, depois de umas tantas fanfarrices, vendo que não lograva mistificar-nos quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com estas palavras que pintam claramente o caráter desse gênero de espírito. Então, olha o que ele responde aqui, o espírito. Eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o, não o largo. Mas se lhe mostrais as coisas como são, ele vos soltará isto. É o que veremos. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver. Reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente
que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Então, o próprio Espírito aqui está dizendo, nós temos que entender que neste processo de subjugação, o próprio Espírito está dizendo, através de uma comunicação, eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o, não o largo. Então, nós temos que entender, como já tivemos a oportunidade de dizer, existem milhões de espécies de obsessor, de obsessão, né? E que os espíritos, eles são atraídos por todos nós por milhões de formas também, vou usar esse termo para ficar mais fácil para minha cabeça, que está um pouquinho cansada, mas graças a Deus, mesmo cansada, estou no comando. Então, esses espíritos, existe obsessores, que eles agem como, por exemplo, uma mosca. Então, se você tem uma ferida, eu não canso de dizer isso aqui. Se você tem uma ferida em determinada parte do corpo, principalmente assim mais exposta, o que acontece? As moscas, elas passam por ali e, tendo acesso fácil, elas se aproveitam da oportunidade e elas sentam ali e elas se alimentam e automaticamente elas colocam as larvinhas delas ali, né? Então elas saem, amanhã elas voltam de novo, porque elas têm onde se alimentar. Elas têm onde, né, suprir as necessidades delas. Às vezes, mas aí, continuando, mas limpe aquela ferida para você e tampa aquela ferida para você ver. A mosca não encontra mais aquela ferida. Então, essas feridas que nós estamos dizendo aqui é a psicologia, né? É o caráter da pessoa, é a moral da pessoa, os vícios, é tudo que não presta. Então, a partir do momento que a pessoa elimina aquilo da tua vida, os espíritos das trevas, os espíritos obsessores, os espíritos enfermos, eles não te priorizam mais. Agora, nós sabemos, por vários motivos, que existe obsessores que você não precisa ter prejudicado eles em vidas passadas para que ele te persiga. Você tendo apenas o que ele interessa já é o suficiente para ele poder te atacar.
Então ele te ataca, não que ele tenha algo contra você, mas porque você o incomoda. Como se diz o ditado, você é uma pedra no caminho dele. Você é uma barreira no caminho daquele espírito. Então ele faz de tudo para poder tirar você do caminho. Porque enquanto você no caminho dele, você é um obstáculo. Mas para ele lograr êxito, ele tem que te tirar do teu caminho. Às vezes a pessoa fala assim: eu estou sofrendo tanto ataque de um obsessor. Aí quem não tem conhecimento diz assim: esse obsessor, você matou essa pessoa em vidas passadas. Você fez isso, você fez aquilo. Tudo mentira. Ninguém tem bola de cristal, eu costumo dizer isso. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, com esses médiuns charlatões, mistificadores e oportunistas que existe por aí. Aquele espírito, ele pode estar te atacando por você estar tentando ajudar determinadas pessoas. Então pensemos da seguinte forma: eu não me preocupo com o tempo que eu estou tratando esse assunto dentro do tema que está aqui no Livro dos Médiuns. E eu também não estou assim em condições de correr muito. Então eu vou gravar só esse, só para acalmar a cabeça um pouco, né? Então, você vai passando próximo a uma família e tem uma senhora que está apanhando terrivelmente de seu marido. Só para você ter uma noção, tá? Até peço desculpas às senhoras, que às vezes a gente faz essas colocações, né? Então é desagradável, mas para você ver o que acontece. Aí, só que o esposo está batendo naquela esposa, influenciado por um obsessor daquela esposa. Então, o obsessor está usando o marido dela para poder espancá-la. E você se comove com a situação e você se aproxima. Oi, meu amigo, não faz isso. Que isso? Vamos se acalmar. E você consegue acalmar os ânimos daquele casal. Só que você promete todos os dias passar ali para assistir aquele casal, dar uma ajuda ao casal, né? Porque às vezes o desculpismo por certas outras dificuldades leva as pessoas a perder a paciência, a resignação ali uns com os outros, né? Aí o que acontece? Só que o que ninguém sabe ali é que por detrás daquela situação daquele casal há um obsessor daquela mulher que sempre usou o marido dela para humilhar ela, para espancar ela. Então você passa a ser um empecilho na vida, você passa a ser um empecilho na vida daquele obsessor. Que por vez aquele obsessor, ele passa também a interferir na tua vida. Porque a intenção dele é te tirar do caminho.
ali. Porque a partir do momento que ele consegue te tirar do caminho, ele continua aquele programa de espancar, de intuir aquele esposo a espancar a esposa. Você tá vendo quantas tramas? Gente, olha, eu vou desencarnar. Eu vou desencarnar. Eu vou levar comigo tanta história, mas verídica. Porque isso aqui não é invencionismo meu. Isso aqui é algo que esses 40 anos no corpo físico e também estudos de vidas passadas, de vez em quando a gente tem que respirar um pouco mais devagar, porque a gente que está ficando velho, parece que vai faltando oxigênio, mas é assim mesmo, né? A pessoa ficando mais velho, acontece cada coisa que só Deus, né? Então, aquele espírito passa a te atacar. Ele passa a te influenciar, ele se torna uma pedra no teu caminho. Então, olha só para você ver que o Espírito disse aqui, ó. Eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Então, você observa que esse espírito aqui, esse obsessor, ele, ele procurava alguém que se assemelhasse a ele. Semelhante atrai semelhante. Encontrei o. Não o largo. Ué, se ele encontrou e ele tem tudo que o obsessor necessita, o obsessor vai largar para quê? Só se ele for bobo. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Não ia abandonar o homem de jeito nenhum, né? É a mesma coisa. Você encontra um prato, né, de arroz com feijão. Você está morto de fome. E você vai abandonar que é prato de arroz com feijão? De jeito nenhum, né? Mas, se lhe mostrais as coisas como são, ele vos soltará isto. É o que veremos. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver. Não há cego pior que aquele que não quer ver. Olha para você ver que triste saber disso. Não há cego pior que aquele que não quer ver. Às vezes, a pessoa é dotada da faculdade da visão 100%, mas é um pobre de espírito, é um ignorante de conhecimento. Por mais que você procure ensiná-lo a respeito disso, daquilo, ele não enxerga, ele não raciocina, né? Então não há cego pior que aquele que não quer ver. Reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Então você tenta ajudar aquela pessoa fascinada, aquela pessoa subjugada, né? Aquela pessoa ali influenciada por aqueles espíritos. E também você tenta ajudar o espírito. Mas é um cego, ele não quer enxergar. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Então, ninguém pode curar um doente se ele
não toma o remédio. Existem pacientes que você tem que pôr remédio na boca, porque ele é impossibilitado dos movimentos dos membros superiores, ele é impossibilitado de muitas coisas, vive acamado. Mas só que nós temos que entender que isso aqui é psicologia. Ó, ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. O que isso quer dizer também? Isso é psicologia. A pessoa encontra ali sobre uma influência tão grande que ele, quando ele põe aquele comprimido na boca, ele, por ser uma pessoa assim tão negativa, ele pensa assim, esse remédio não vai me favorecer em nada. E aqueles medicamentos se transformam num placebo, perdendo toda a essência, né, curativa do medicamento. Então a pessoa acaba ingerindo só farinha. É a mente poluída, mente sã, corpo são, mente enferma, corpo enfermo. E nós temos que entender também que existem vários fatores que levam as pessoas a agirem dessa forma. Quantas pessoas agem assim com desamor? Quantas pessoas agem com falta de paciência? Quantas pessoas agem com falta assim de humildade? Quantas pessoas usam a profissão apenas para ganhar dinheiro? Quantas pessoas faltam com a paciência aos pacientes, com os pacientes, né? Enfermeiros, médicos, às vezes outras pessoas que faz parte do mesmo departamento. Então, nós sabemos que o amor é o melhor antídoto. O amor é o melhor antídoto. Você entendeu? A paciência é o melhor antídoto. A oração é o melhor antídoto. E, infelizmente, com todo respeito, de cada 100 pessoas, 2, 3 são dotadas desse atributo, desse sentimento. O resto, o nome mesmo já diz, resto. Então, o desamor, você entendeu? Porque o paciente, ele capta, o paciente, ele sente, o paciente, ele se torna mais sensitivo, ele capta mais no momento da enfermidade. Então, por mais que você chega e diga-lhe, tome esse remédio aqui agora, é o horário de você tomar. A tonalidade da tua voz pode levar ele a rejeitar o medicamento. Porque ele captou uma energia brusca das suas cordas vocais. Mas se você chega, oi meu bem, tudo bem? Como vai? Você está melhor? Que bom estar aqui com você. Que bom saber que você está se recuperando. Olha, eu me preocupo muito com você. E eu gostaria de ver você logo, logo
livre de todos esses problemas. Por isso, eu trouxe aqui um medicamentozinho que, se você não tomar, eu vou tomar no teu lugar. Agora, sabendo você que é um medicamento que vai te melhorar, vai te curar, você não vai permitir que eu tome, né? Então, abra a boca, por favor. Olha para você ver que forma mais gostosa de tratar e de ser tratado. Não custa nada, gente. Tudo passa. Hoje nós nos encontramos aqui. Amanhã pode ser que não nos estejamos aqui mais. Nós não podemos perder esse tempo glorioso de sermos úteis uns aos outros, de fazer nem sequer um pouquinho a outra pessoa. Se a pessoa não tem condições de fazer isso, fazer aquilo, que ore, rogando a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima, que o fortaleça, que o ilumine, hoje e sempre, né? Então, esse é o último vídeo dessa noite.